Então, por fim, né, chegamos ao nosso último tópico do vídeo, que eu sempre deixo por último, que é a parte de manutenção. E vamos dar algumas, né, explicações acerca da suspensão e da sua manutenção, né? Suspensão, em geral, os componentes de suspensão são bastante resistentes, duráveis, certo? É incomum uma suspensão dar problema com menos de 40 mil quilômetros. É realmente incomum isso, certo? Existem até dois fatores: ou o seu veículo teve algum problema de fábrica nas peças, né, na peça que deu problema, ou você trafega e roda em condições muito severas para o veículo e desgastou os componentes rapidamente. Além disso, você também pode morar perto de regiões de minério, onde tem muita maresia. Isso costuma desgastar borrachas, certo? E componentes elásticos muito rapidamente, né? Então, mas no geral a suspensão ela é um sistema de componentes muito duráveis, certo? Entretanto, os componentes precisam de atenção e precisam de manutenção, certo? No caso da suspensão, os principais componentes de manutenção são as buchas, certo? Elas geralmente apresentam problemas mais cedo em relação a amortecedores e molas, sendo as molas ainda mais resistentes, duram mais, certo? Os amortecedores têm uma vida um pouquinho menor do que as molas, certo? Mas as buchas são as que geralmente cedem primeiro, certo? E o que acontece nessas horas? Primeiramente, você tem a perda do alinhamento do veículo. O veículo começa a apresentar o volante desalinhado, o que significa que as rodas estão desalinhadas, certo? Por quê? Porque são as buchas que garantem o posicionamento alinhado da roda na pista. Então, uma vez que as buchas estão desgastadas, que a borracha está flácida, né, ela não vai conseguir manter os braços na posição correta, e aí com os braços desalinhados tudo fica desalinhado, certo? Os pivôs também costumam dar problemas de desgaste, certo? Com o tempo a coifa dele pode ressecar, rasgar ou até mesmo cair, e aí detrito, sujeira, né, invade ali a região da graxa, a região da esfera do pivô, né, que é a junta esférica propriamente dita, né, invade ali, desgasta aquela região, ele oxida e aí ele começa a funcionar forçado. Então você começa a ter o que? O giro da manga de eixo começa a ficar forçado, então você começa a forçar a própria suspensão, força a caixa de direção, porque vai ter que dar conta daquela resistência maior, até o ponto que ele pode quebrar. Por causa da oxidação, ele cede, pode quebrar. Aquela região ali do veículo é uma região onde está exposto a muitos contaminantes, né? Areia, poeira, né? Água, então isso tudo aumenta a oxidação, certo? Então geralmente são peças que apresentam defeitos e que não tem como é que eu posso dizer, reparo, tem que ser trocado, certo? Em geral, braços de suspensão não apresentam problemas de manutenção. Entretanto, algumas marcas adotam a venda das buchas junto com os braços, certo? Existe separado também, mas algumas marcas adotam já a venda da sapata inteira junto com as buchas e o pivô. Dependendo dos preços das peças do seu veículo, isso pode ser mais caro ou pode acabar ficando elas por elas, né? Trocar as buchas inteiras com a mão de obra a mais de ter que montar as buchas na sapata, que precisa de uma ferramenta especial, e montar o pivô na nova sapata, né? Ou do que comprar uma sapata nova. Aí vai depender muito do quanto vai custar cada componente, né? Ainda com relação às buchas, existem algumas buchas que são utilizadas nas fixações das barras estabilizadoras. Essas buchas são importantes para fixar a barra estabilizadora nas articulações das rodas, ou seja, nos braços. Uma vez que elas ressecam e deixam de fixar com eficiência a barra,
a função da barra começa a ficar prejudicada, que é o quê? Prover uma certa conexão entre as rodas, mesmo que seja um sistema de suspensão independente, né? Então, uma vez que a função da barra está prejudicada, o desempenho da suspensão começa a ficar prejudicado. E nesse caso, a gente tem um certo perigo, porque muitas vezes a boa condição de dirigibilidade do veículo está ligada ao bom funcionamento da barra estabilizadora. Quando essa deixa de funcionar, o carro pode apresentar, por exemplo, a carroceria pode oscilar mais, né? Você tem uma oscilação de carroceria maior em curva, né? Uma sensação de perda de estabilidade em relação ao veículo anteriormente, né? Então é importante estar sempre verificando as buchas da barra estabilizadora também, certo? Inclusive, se essa barra tiver bieletas, que são pequenos componentes que conectam a barra à manga de eixo, né? As bieletas são munidas de 2 pivôs, né? Só que de tamanhos menores em relação ao pivô da sapata, né? Então, se são munidas de bieletas, algumas vezes essas bieletas podem apresentar, quando estão muito desgastadas, elas apresentam ruídos, certo? Quando estão funcionando, pois há folgas no próprio pivô devido ao desgaste dele e tudo, e aí acaba apresentando alguns ruídos durante o funcionamento do veículo. Então é importante ter um olhar crítico sobre isso, né? Geralmente a suspensão avisa quando tem problema, né? Agora, com a parte dos componentes amortecedores e componentes elásticos primários, né? Que são molas. Acabei de falar das barras estabilizadoras, vamos falar das molas, né? As molas, geralmente, molas helicoidais não dão muitos problemas, certo? São produtos muito duráveis, são peças muito duráveis. Quando você vê um carro com problema de mola, geralmente ou é falha no componente ou é carro de altíssima quilometragem, né? De uso muito severo. É raro você pegar um carro novo que ele tenha problema de mola, mesmo sendo as molas de feixe de molas, se bem que essas são até mais resistentes, mas essas molas de feixe de mola, né, necessitam de uma manutenção mais apurada, precisam de graxa lubrificante para proteger contra a oxidação, precisa estar de olho nas abraçadeiras que as prendem, né, no eixo. Então é importante dar muita atenção para carros com suspensão com feixe de molas, né? Então, molas, né, não tem muita coisa, né, não tem muito segredo. Amortecedor, eu acho que é o principal componente que você tem que dar manutenção na suspensão, certo? Quando ele começa a dar problema, geralmente se escuta o quê? Pancadas secas, como se a roda fosse sair do capô. Você escuta batidas secas nas regiões das rodas, certo? Por quê? Porque o amortecedor não está mais controlando o movimento da roda e aí a suspensão chega em final de curso. Quando chega em final de curso, né, o que é que acontece? Ela bate num componente chamado batedor, que é uma peça, não sei ao certo o material dela, eu creio que seja de poliuretano, certo? No qual ela está ali para amortecer a pancada quando a suspensão chega em final de curso. Por isso, se você escuta essa pancada seca, né, essas peças também se desgastam. Então, quando você roda com o amortecedor desgastado, você, além de estar desgastando o amortecedor, está desgastando o batedor da suspensão também, além das próprias buchas dos amortecedores, né? Mas isso aí, quando você troca o amortecedor, vem buchas novas junto com ele, não se troca em separado, vem tudo junto. Mas é importante sempre atentar a isso, a essas pancadas secas na suspensão, que geralmente denuncia que é amortecedor com problema, amortecedor sem ação. Além disso, é importante também prestar atenção no comportamento do carro. Amortecedor sem ação prejudica todo o comportamento dinâmico do veículo, seja em frenagem, seja em aceleração e principalmente em curvas. Então, a tendência é que esse veículo tenha uma oscilação maior da carroceria, que ele tenha uma tendência a travar rodas durante frenagens, porque ele não controla mais os movimentos da suspensão, então a transferência de carga acaba sendo excessiva, certo? Né? Então, deixa eu ver o que mais que eu posso falar de amortecedor. Basicamente isso, quilometragem base de amortecedores, coxins, que você tem que olhar e que você já tem uma ideia mais ou menos de que está perto de trocar. Bom, eu creio que com 2, 3 anos, se você nunca trocou, é bom, com 2 anos é bom dar uma olhada.
mas com 3 certamente já vai ter o que trocar ali. Até porque as borrachas por si só com o tempo se desgastam devido ao contato com água, poeira, tudo isso ela vai perdendo a ação. Mesmo que elas pareçam íntegras, né, a olho nu assim, elas podem já não estar mais segurando a suspensão no lugar. Além disso, você pode identificar alguns coxins e buchas ruins já porque eles começam a apresentar rachaduras na borracha. Então se você olhar bem, viu rachaduras, pode trocar aqui ali, já está perto do fim. Mas em geral, próximo dos 60 mil quilômetros, geralmente é a quilometragem que a suspensão aqui no Brasil precisa ser trocar todas as borrachas e dependendo das condições o amortecedor também. O que é que a gente pode verificar no amortecedor? Bom, amortecedores ruins, como eu já falei, essas pancadas secas, mas quando eles têm vazamento, você vê que ele fica sujo, melado. Quando você vê ele, por exemplo, muito sujo assim de poeira grudada nele, é porque está vazando óleo e aí a poeira de estar trafegando com o veículo e a areia prega ali e fica ali, né? Então quando vaza óleo, não invente de recondicionar amortecedor, isso não funciona, certo? Não funciona nem como quebra-galho. Então basicamente é isso. Deixa eu ver outro componente. Ah, sim, claro, não podia deixar de falar disso. Alinhamento, certo? Alinhamento, tirando uma dúvida que muita gente tem de quando fazer. Olha, nos meus anos de oficina, eu recomendo que você verifique pelo menos a cada 20 mil quilômetros, certo? Só peça para verificar o alinhamento, certo? Porque por mais que a suspensão esteja ok, muitas vezes acontece folga de parafusos, folga que eu digo são folgas muito pequenas, né, que a suspensão vai cair no chão, né? Acontecem essas folgas, então a suspensão acaba durante as vibrações e forças que as rodas estão sofrendo, né, estão interagindo, ela acaba, as peças acabam mudando levemente de posição, gerando alguns ruídos, né? E aí desalinha um pouco o veículo, coisa que qualquer alinhador consegue colocar no lugar bem rapidinho. Às vezes até está dentro dos parâmetros, mas é sempre bom dar aquela checada para manter tudo ok e você está sempre longe das condições de desalinhamento, que são prejudiciais dinamicamente, prejudiciais para o seu bolso porque desgasta pneu e consome mais combustível. Então, suspensão é isso. Até 60 mil, certo? Não trocou nada? Já vá sabendo que vai ter que trocar, certo? Borracha e amortecedores, provavelmente eles já vão apresentar ali, já vão estar abrindo o bico, né? Alinhamento, tenta verificar até 20 mil, certo? Se você roda com o seu carro, roda a trabalho, verifique, né? Como prevenção, para não ser pego de surpresa depois com um pneu desgastado precocemente. Esse é o fim do vídeo de suspensão. Se você viu até o final, agradeço, né? Espero que tenha ajudado a clarear um pouco como é que funciona a suspensão do automóvel. Esse vídeo foi um panorama geral, certo? Cada componente da suspensão vai ser explicado em um vídeo próprio para cada um, né? Se você não entendeu algumas coisas que eu desenhei no quadro, tem no link que eu vou deixar aqui na descrição, que é o link do artigo que suporta esse vídeo. Então tá lá as figuras, tá lá a explicação, talvez você compreenda melhor, se não entendeu aqui, né? Então você compreenda melhor lá. Se você quer mais informações, tem outros artigos no site. Se você quer ainda mais informações, acessa a aba de bibliografia do site, que tem lá os livros que eu utilizei e eu recomendo tudo aquilo ali, certo? Então, até a próxima.